Muito bem, minha gente. Então, vamos continuar com as nossas dicas de interpretação. Então, como nós vimos na última dica, muito cuidado quando houver aquelas palavrinhas de teor radical. Fique atento a um só, somente, apenas, unicamente, exclusivamente, totalmente, né? Agora vamos ver outra dica, ó. Lembre-se de que existem dois tipos de questão de interpretação, a de recorrência e a de inferência. Muito bem. Recorrência, o nome já está dizendo, é aquela questão em que o aluno, o candidato, recorre ao texto e encontra a resposta. Ele leu, viu o que a banca queria e ele recorreu ao texto e lá encontrou a resposta que ele procurava. A outra é a questão de inferência. Gente, inferência é substantivo derivado do verbo inferir. O que é inferir? Deduzir, concluir, depreender. Então, quando a banca diz assim, infere-se da leitura do texto, quer dizer, daquilo que você leu, o que você consegue deduzir, concluir, inferir. Então, muito cuidado com isso, porque são totalmente diferentes. Uma, você volta ao texto e lá você encontra o que você procura. Na outra, não. Daquilo que você leu, o que você consegue concluir? Quer dizer, você é que vai concluir, não é o autor que está dizendo. Ele fez a colocação dele e daquilo que você leu lá no texto dele, o que você conclui, deduz, depreende, infere, tá? Então, olha só. Recorrência, como o nome diz, é aquela em que você recorre ao texto e encontra a resposta. Inferência é aquela em que você é levado a inferir, a deduzir, a concluir algo sobre o que você leu. Muito bem. Muito cuidado com o erro de extrapolação. Gente, isso é tão comum. O aluno leu o texto, ele entendeu o texto, aí ele vai para as questões. Aí ele lê uma questão de interpretação e tal, e ele marca aquela alternativa seguro da vida dele, é essa. Só que, na verdade, ele não percebeu que ele pecou e praticou ali, cometeu o erro da extrapolação. O que é isso? Na verdade, a banca pediu uma coisa na questão e o candidato foi, ó, muito além. A banca não estava pedindo aquilo, ele extrapolou. Ele entendeu o texto, só que ele foi além, foi tirando as conclusões dele. E não era isso que a banca pedia na questão. Então, ele extrapolou. Às vezes, a assertiva que ele marca, a alternativa que ele marca, não é errada. Mas não foi o que a banca pediu. Ele foi além do que a banca pediu. Ele extrapolou. Isso é comum, gente. Mais do que você imagina. Então, procure ser muito atento para você não ir além do que a banca está pedindo na questão. Muito bem. Esse erro é muito comum quando o texto tem como tema um assunto de que gostamos ou julgamos dominar. Ué, não entendi, Augusta. Quer dizer que quando eu gosto do assunto, às vezes é perigoso e eu erro? É. Eu vou explicar por quê. Quando você, olha só, vê se você entende o que eu quero dizer. Quando você tem um assunto no texto da prova, um assunto que você não conhece, que você não domina, nunca leu muito sobre aquilo, ou nunca leu nada sobre aquilo, sabe o que acontece? Você lê aquele texto com muito critério. Justamente porque você não sabe nada daquilo. Você lê com atenção, você vai sublinhando tudo que você não sabia para chamar a sua atenção, e você vai responder as questões com muito cuidado. Você acaba acertando, sabia? Aí vem aquele texto sobre um assunto que você adora. Que você, às vezes que você trabalha com aquilo. Nossa, eu sei tudo sobre isso, trabalho com isso. Então, não, eu não trabalho com isso, mas eu sou curiosa, eu leio muito sobre isso. Nossa, eu sei muito sobre isso, eu vivo lendo. Ou então, acabei de fazer minha monografia sobre isso, ou estou fazendo, acabei de fazer um trabalho no colégio. Gente, preste atenção.
Esse é o mais perigoso, porque você tem ideias prontas, você tem opiniões formadas sobre aquilo, e quando você vai responder a questão, muitas vezes, de novo, você extrapola, porque você pega a sua opinião sobre aquilo, a sua posição sobre aquilo, e a banca está pedindo a posição do autor do texto. Então, muito cuidado. Quando é um assunto de que você gosta, que você domina, faça com muito cuidado. Tá bom? Então vamos lá, ó. Ao respondermos as questões, extrapolamos, vamos além do que o diz o autor e erramos. Muito bem. Muitas vezes, ao lermos as alternativas, eliminamos 2 ou 3 e ficamos com dúvida entre 2, às vezes até 3. Releia o enunciado atentamente e procure exatamente o que a banca pede. Pode haver 2 que não sejam erradas, mas uma é mais correta ou mais completa que a outra. É verdade isso. Antigamente, eu dizia que era o contrário. Numa questão de interpretação, você lia o que a banca queria, você já eliminava 3 absurdas, 4. Tá aqui a resposta. Rapidamente você gabaritava a questão. Hoje é o contrário. Às vezes você elimina 2, fica entre 3. Essa aqui tá certa. Mas se eu prestar bem atenção, essa aqui também tá. E se eu prestar muita atenção, eu vejo que essa outra também não é um absurdo. E aí você diz, pronto, e agora? Qual é o gabarito? Para mim, as 3 são cabíveis. Ou então você elimina 3, fica em 2. Essa está certa, mas essa também está. E agora? Então, aí você tem que ter a capacidade de distinguir qual é. Tá, as 2 estão corretas. Só que uma é mais completa que a outra. Uma traz mais informações que globalizam ali aquela ideia do que a outra. Então, ela é mais completa, ela é mais correta que a outra. Ainda que a outra não esteja errada. Tá bom? Muito bem. Não é raro o candidato perder a questão por não dominar o vocabulário. Ah, minha gente, quantas e quantas questões o aluno perde às vezes porque não entendeu uma palavra que a banca usou no enunciado. Ah, eu não sei o que é isso aqui que a banca está pedindo. Como eu vou fazer uma questão? A banca pede para eu marcar a alternativa que apresenta um exemplo de intertextualidade. Ah, que beleza, eu não sei nem o que é isso. Como eu vou fazer a questão? Pois é, então vamos falar disso. Essa palavrinha cai muito em prova, hein? Intertextualidade. Para e pensa. Intertextualidade, quer dizer, textos interligados, ligação de textos. Tá. Quando você está escrevendo, muitas vezes o assunto sobre o qual você está escrevendo permite isso, e você, para enriquecer seu texto, você faz uma citação, você usa uma palavra, um verso, um verso de uma música. Quantas vezes? Nossa, aí você adapta ali ao seu texto e usa o verso daquela música, o verso daquele poema, ou um ditado popular, um provérbio, você adapta ali no seu texto. Ou seja, aquele verso é seu, daquela letra? Daquela música, daquele poema, aquele provérbio foi você que inventou? Não. Então você está usando um outro texto no seu texto. Isso é intertextualidade. Eu dou sempre o exemplo, está aqui explicado. Eu dei um exemplo aqui, caiu numa prova para oficial de justiça, se não me engano. Você vai ler comigo o exemplo daqui a pouco, e eu me lembro depois de uma outra prova, falando sobre os escândalos, né? Na política, e roubo aqui, roubo ali e tal. E em determinado momento o autor escreveu assim, fulano de tal, ele deu um nome lá aos bois, né? E os 40 ladrões. E depois, entre aspas, claro que ele queria se remeter à história do Alibaba e os 40 ladrões. Da forma como ele colocava no texto, você percebia nitidamente que ele estava remetendo à história antiga do Alibaba e os 40 ladrões. Isso é um exemplo de intertextualidade? É. Vamos dar uma olhada, ó. A questão pede alternativa em que se observa intertextualidade por alusão. O que é isso? Como responder se eu não sei o que significa intertextualidade? Agora você já sabe. Bom, intertextualidade significa ligação de textos, textos interligados. Como assim? Veja, o texto, deixa eu explicar agora o exemplo. Era um texto que falava, eu me lembro até do título do texto, de tantas vezes que eu resolvi essa prova com os alunos. Era assim, ano novo, velhos problemas.
ano novo, velhos problemas. E o texto falava do problema da economia do país, que as pessoas, os rituais que as pessoas fazem na virada do ano, né? Um roda 7 voltas em volta de uma mala para viajar durante o ano. O outro come não sei quantos caroços de uva e junta para ter dinheiro. O outro, sei lá, carocinhos de romã. E 1001 rituais. Ah, tem que entrar com alguma coisa amarela. Aí põe uma fita amarela na cabeça, mas diz que é bom o azul. Amarra um azul no pulso e por aí vai. Bom, então o texto falava disso. E ele mostrava, assim, em determinado momento, ele dizia que o ano é novo, mas são velhos problemas. Quer dizer, infelizmente, sabemos que na virada do ano, naquela virada da meia-noite, isso não basta para os problemas acabarem. E aí ele falava de tudo, dos rituais e tal, e falava que da economia do país. Infelizmente, sabemos, temos que ter esperança, mas sabemos que na virada do ano os problemas econômicos do país vão continuar. Só que, em determinado momento do texto, ele dizia, até na economia, a esperança pode mover montanhas. Até na economia, a esperança pode mover montanhas. E aí a banca perguntava em qual alternativa havia um exemplo de intertextualidade por alusão. Quer dizer, o autor usa no texto dele um outro texto, ele alude a um outro texto. E quando fala texto, pode ser uma frase, um verso, como eu expliquei. E aí era exatamente esse trecho do texto em que o autor dizia, até na economia a esperança pode mover montanhas. Querendo retomar, né, se remeter àquele provérbio, àquele ditado popular. Esse era o exemplo de intertextualidade por alusão. Se o candidato, o aluno não sabe o que é isso, ele ia ficar, meu Deus, como eu vou achar isso se eu nem sei o que é intertextualidade? Não é? Então, olha só. Observe que ao escrever sobre a economia do país, o autor se remeteu a um provérbio popular e mesclou-o a seu texto. Até na economia, a esperança pode mover montanhas. Muito bem. Quando você estiver com muita dificuldade em determinada questão, não se prenda muito tempo a ela. Né? Isso é verdade, gente. Eu quero falar disso porque você começa... eu devo começar por português? Os alunos me perguntam isso. Primeiro que isso aí é muito pessoal. Eu nunca respondo isso aos alunos. Porque é muito pessoal, gente. Eu acho, assim, deixar a prova de português toda para o final é perigoso. Porque você estará indiscutivelmente cansado. É humanamente impossível não estar cansado. Né? Você fez aquela prova toda, aquela parte toda, direito isso, direito aquilo. Agora eu vou fazer português. É óbvio que você já está cansado. E interpretar um texto, fazer questões de interpretação já com a cabeça cansada é mais complicado. Mas eu também não vou dizer, comece por português obrigatoriamente. Não, isso não existe. Cada um começa pela matéria que acha. Alguns alunos dizem, sabe o que para mim? Quando a prova de português é um pouco maior, 20, 30 questões, eu faço a metade, por exemplo. São 30 questões. Respondo 15, aí paro, vou adiantar um pouco outras matérias, constitucional, administrativo, blá, 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 blá. Adiantei, não estou tão cansado ainda, volto e finalizo as outras 15 de português. Muitos fazem isso. Então, isso é muito pessoal, né, gente? Muito pessoal. Agora, não se prenda muito tempo a uma questão que traz dúvida. Começou a fazer a prova. Normalmente, não sei se você já observou isso fazendo provas em casa, normalmente as bancas colocam as questões de interpretação mais capciosas no início da prova. Questão 1, 2 e 3. Sempre. Por que, Augusta? De propósito, para tentar desestruturar o seu emocional. Você lê a primeira. Ai, meu Deus, não sei muito bem a primeira não, hein? Tô achando que pode ser A, pode ser B, pode ser D. Aí você vai para a segunda. Ih, piorou, também não sei. Aí você vai para a terceira. Nossa, é mais complexa ainda. E agora? A 1 eu não sei, a 2 eu não sei, a 3 eu não sei. Aí você fica arrasado. Você já desestruturou o seu emocional. É isso que a banca quer. Então, leu a primeira? Não sei. Leu a segunda? Caramba, também não sei. E essa 3 também não tá fácil, não. Ah, é? Então tá, vou fazer a 4, 5, 6, 7. São questões de gramática, eu tô bem na fita. Vou fazer logo, vou garantir meus pontos, porque eu já volto para aquelas com outro astral. Porque eu já garanti pontos nessas outras questões que eu fiz. Eu tenho certeza que acertei.
Eu tenho certeza de que garanti esses pontos. Pronto. Aí eu volto para aquela já revigorado. Faça isso. Não vai ficar, ai, meu Deus, eu já fiquei 8 minutos nessa questão, em uma questão. Não pode? Não pode, gente. Imagina. Viu que não sabe, está em dúvida, vai para outra. Vai adiantando a sua prova. Depois você volta, tá? Muito bem. Então, continue a responder as questões seguintes. Muitas vezes, ao ler uma outra questão, você encontra dados que ajudarão a responder àquela anterior. É verdade isso, sabia? Você fica em dúvida em uma questão. Ai, meu Deus, não estou sabendo interpretar isso aqui, não. Deixa para lá. Vai adiantando a sua prova. Às vezes, mais à frente, existe uma questão que você faz tranquilamente e que ajuda muito. Nossa, essa questão me deu uma luz aqui, hein? Agora eu acho que eu já sei a resposta da outra. E você vai, e você volta, e você gabarita a questão. Tá bom? Ok. E não esqueça do que muitas vezes é motivo de erro por parte do candidato. Ao ler o enunciado, atente para o que a banca pede, se é o item correto ou incorreto. Gente, cada candidato é o seu termômetro. Eu digo assim, você sabe se você é dispersivo ou se você não é. Não, eu sou muito atento. Ótimo. Ah, eu sou muito dispersivo. Então, quem sabe que é dispersivo, quando lê o enunciado da questão e a banca pede o item correto ou o item incorreto, o item adequado ou o item inadequado, a pessoa já sublinha logo aquilo para não marcar o oposto do que a banca está pedindo. Ai, a banca pediu o correto, eu marquei o incorreto. Não acredito isso. Pois é. E você já deve ter percebido que as bancas hoje fazem isso propositalmente, para testar a sua atenção. Numa questão ela pede a correta, na outra ela já pede a incorreta, e na outra ela pede a incorreta de novo, e na outra ela pede a correta. Por quê? Fica oscilando para testar a sua atenção, sua concentração, tá? Muito bem. Se você percebeu ao folhear sua prova que as questões mais fáceis são as de conteúdo gramatical, responda-as logo, garanta seus pontos. Volte depois das de interpretação, já mais calmo, por saber que não perdeu muito tempo com questões que o induziram a dúvidas. Perfeito, aquilo que eu falei. Muito bem. Outro ponto que normalmente suscita dúvidas é quanto à classificação dos textos. Narração, descrição e dissertação. E aí eu pus de novo aqui só um complemento, mas nós já falamos disso, nem precisamos ler, né? Só vamos ler esses exemplos, ó. Era uma praia de areias muito brancas, águas claras e frias, com cardumes desfilando aos nossos olhos, conchinhas brilhantes repousavam sob nossos pés. Esse texto é um trecho predominantemente o quê? Descritivo. Você observa que não existe um fato, um acontecimento sendo narrado ali. Não, ele só descreveu aquela praia. Areias muito brancas, águas claras e frias, cardumes passando, muitas conchinhas brilhantes na areia. Ele simplesmente descreveu aquela paisagem. Não contou nada, não narrou nada, é descritivo. Muito bem. Agora é o outro. É de imensurável importância a conscientização da população quanto à gravidade do problema da epidemia de dengue. Só governo e povo juntos podem dar fim a esse mal que sazonalmente assola várias regiões do país. Esse texto está narrando algum acontecimento, ele está falando de um fato que aconteceu? Não. Ele está descrevendo algum lugar, alguma pessoa, algum objeto? Também não. Ele está falando sobre um assunto. A epidemia de dengue, a conscientização, a importância do povo para acabar com a epidemia. Esse texto é um texto o quê? Dissertativo. Não é? Muito bem. Temos aí um trecho dissertativo em que se explana sobre um tema específico, a epidemia de dengue. Agora, já nascia o sol quando Alberto, cambaleante e falante, abriu o portão de casa e começou a chamar a esposa e os filhos para contar-lhes sobre a surpresa que o destino lhe reservara, o prêmio milionário da loteria, que agora, se tivesse juízo, mudaria suas vidas. Meu Deus, parece que eu já comecei sem juízo. Chegar já bêbado com essa notícia. Eles nem vão acreditar em mim. Esse trecho aí, ele fala sobre um tema, sobre um assunto? Não.
Ele descreve uma pessoa, um objeto ou um lugar. Ah, descreve, Augusta disse que o Alberto estava cambaleante. Espera aí. Dizer que ele chegou cambaleante e falante, isso basta para classificar esse texto aqui como descritivo? Não. Ele tem uma característica de narração. Veja que nós temos o personagem aí, que é o Alberto, e ele descreveu que ele chegou cambaleante, falante, tal, bêbado, né? Então ele descreveu para enriquecer, mas ele está fazendo o quê? Ele está contando, narrando o que aconteceu com o Alberto. Um fato, um acontecimento na vida do Alberto. Ganhar na loteria, papapá, papapá. Então esse é predominantemente o quê? Narrativo. Claro que com trechos descritivos, porque enriquecem o texto. Então, o trecho acima é uma narração. Bom, finalmente saiba que o treino é o melhor caminho. Treine muito, faça muitas provas. Você perceberá que as questões se assemelham, os enunciados se repetem. Você não se deixará levar por um enunciado maldoso outra vez. Verdade. Saberá reconhecer exatamente o que a questão quer. Muito bem. Lembre-se também de que a questão que você... É isso aí, gente, eu sempre falo isso. Naquele momento em que você estiver fazendo uma questão de interpretação e disser assim, ai meu Deus, eu não sei. Já li uma, já li duas, já li 3 vezes, já voltei ao texto, procurei o trecho, li de novo, mas não adianta. Eu não sei. Aí bate o desespero, puxa vida, não sei. Eu sempre falo isso. Nesse momento, não se deixe abater. Lembre-se do seguinte, naquele exato momento em que você está parado com dúvida em uma questão, milhares de outros candidatos também estão na mesma questão, com a mesma dúvida, ou você acha que você foi o único dos mortais que teve dúvida naquela questão, gente? Não pense assim. Nossa, essa questão aqui deve estar dando dúvida para muita gente. Com certeza. Ponha isso na sua cabeça. Não se julgue o único. Siga a sua prova e depois volte, tá? Confie em você que você vai conseguir. Muito bem. Bom, agora nós vamos falar de um assunto que também tem caído muito, principalmente em provas de algumas bancas. Algumas bancas têm cobrado isso direto, e bancas que fazem muitas provas de tribunais. Vou dar um exemplo. FGV, Fundação Getúlio Vargas, que tem feito tantas provas por esse Brasil todo e tal, tem cobrado muito isso. Eu falei a você da história da decoreba, isso aqui é uma parte, na verdade, que você tem que decorar. Tem que decorar, não tem jeito. No outro dia eu estava corrigindo uma prova com uma turma, presencial até, aqui no Rio, e eu me lembro que uma questão dizia assim, o trecho tal, da linha tal, do parágrafo, tem natureza eufemística. Não, era assim, o trecho tal, na linha tal do texto, de natureza eufemística, poderia ser assim reescrito. 2 pontos, era aquela questão de reescritura, que é uma questão clássica hoje, né, gente? A banca tira uma frase do texto e pede que você mostre qual a alternativa que apresenta uma reescritura daquele trecho que mantém o sentido original, ou então que altera o sentido original. Ela faz muito isso. Bom, a questão era isso. Só que a banca dizia isso, que aquele trecho do texto de natureza eufemística poderia ser reescrito assim. Aí você... Como é que eu vou fazer uma questão dessa, Augusta, se eu não sei o que é um trecho de natureza eufemística? Não sei, Augusta. Pois é, eufemística vem de eufemismo. Ah, tá, melhorou. Para nada, porque eu não sei o que é eufemismo. Então, gente, olha como o vocabulário aí é importante. Se o aluno soubesse, conhecesse, se lembrasse das principais figuras de linguagem, claro que existem umas que são mais cobradas que outras, isso é fato, tá? Mas se ele se lembrasse na hora, peraí, eufemística deve vir de eufemismo. Eufemismo é aquela figura que existe para suavizar uma ideia, alguma coisa desagradável. Eu quero suavizar aquilo, eu quero falar de uma forma mais leve. Isso aí, a isso se dá o nome de eufemismo. E eu dou 2 exemplos bem simples. Fulaninho... foi morar com os anjos e com as estrelas, para não dizer fulaninho morreu.
Isso é eufemismo. Ah, eu soube que o primogênito, né, daquela família desviou uma verba da empresa do pai. Para não dizer que ele roubou a empresa do pai, eu digo desviou uma verba. Aquele menino, aquele jovem, se apropriou da carteira que estava sobre a mesa, para não dizer que ele, roubou a carteira. Isso é suavização de alguma ideia ruim, isso tem o nome de eufemismo. Então, às vezes até a gente diz assim para a pessoa, nossa, tá, pode contar a verdade logo, fala logo, deixa de eufemismos. Quer dizer, deixa de suavizações, pode falar logo preto no branco, não é? Aquela coisa clara. Enfim, se o aluno não soubesse o que era eufemismo, ele não responderia essa questão. Então, eu sei que é chato, eu sei que é maçante, mas você precisa conhecer essas figuras. Repito que existem umas que são muito mais cobradas que outras. Isso é notório. Metáfora, metonímia, comparação, eufemismo, ironia, hipérbole, são muito cobradas em prova. Prosopopeia, no outro dia mesmo tinha na questão lá, não me lembro qual foi a prova, prosopopeia. E se você não souber o que é prosopopeia, o que é metonímia, você tem que saber, não tem jeito. É chato? Ficar decorando isso? Concordo. Em gênero, número e grau, mas você tem que saber, tá bom? Às vezes, algumas bancas gostam de colocar tirinhas, você já viu isso? Muitas provas com tirinhas, com charges, pois é. E muitas vezes a banca pergunta qual a figura de linguagem presente naquela tirinha, naquela charge. Aí você lê a tirinha, nossa, mas esse cara está debochando, né? Na verdade, ele está debochando daquela classe de trabalhadores. Então, se o objetivo era debochar, qual a figura de linguagem que ele usou aqui? Não existe uma figura de linguagem chamada deboche, mas existe ironia. Aí você vai ver as opções lá. Metáfora, metonímia, ironia, prosopopeia. É ironia. Ou então, muitas vezes, quando você vê a tirinha, a charge e tal, o desenho, né, tem alguma coisa que dá vida a uma cadeira, a cadeira falando alguma coisa, sei lá, um computador, já houve uma questão de prova assim, eram computadores e cada um com o seu balãozinho falando alguma coisa, os computadores falando, bom, enfim. E aí ele perguntava qual era a figura que havia ali, prosopopeia. Prosopopeia é você dar vida a seres ali inanimados, não é? Enfim. Então, gente, não tem jeito. Você precisa conhecer as figuras. Augusta, poxa, estudei tanto as figuras para tal prova, assim que eu fiz. Você acredita que não caiu uma questão envolvendo isso? E aí eu digo assim, tá, o que nós podemos fazer? Vamos arriscar? Não, não estuda isso, não. Aí vem uma questão em prova com isso, você perde a questão porque não sabia o que era eufemismo. Não dá, gente. Repito, vamos pecar pelo excesso e não pela falta. Estude. Dê uma lida. Memorize. Eu pus um número grande de figuras aqui, até além do que eu sei do que realmente as que mais caem. Mas eu não queria colocar também só aquelas, porque às vezes a banca cobra outra. Então, procure memorizar essas que estão aqui, você não vai se arrepender, tá bom? Então, olha só, a primeira que eu coloquei aqui foi comparação. Augusto, eu me lembro de ter estudado num livro, olha só, em que comparação e metáfora estavam como a mesma coisa. O livro estava assim, metáfora ou comparação. E eu me lembro de ter feito uma prova em que havia as opções e havia na letra A metáfora, na letra C comparação. Elas não são a mesma coisa? Pois é. Algumas gramáticas colocam iguais, mas na verdade existe uma sutil diferença entre elas e é importante você conhecer. Metáfora é uma comparação. É uma comparação, só tem um detalhe. Na metáfora, você não tem o elemento comparativo. Na comparação, você tem. Não entendi nada, Augusta. Vou dar um exemplo, você vai entender rapidamente. Eu digo assim, nossa, aquele rapaz é um touro. Isso é uma metáfora. É óbvio que eu estou comparando esse rapaz a um touro, não estou? Mas eu não usei o elemento comparativo, então é metáfora. Se eu dissesse aquele rapaz é forte como um touro. Se eu usei o como ou tal qual um touro. Se eu usei o elemento comparativo, passa a ser comparação.
Ah, não acredito que é isso. Acredite. Aí cai na prova e você não sabe isso. Já caiu, inclusive. Eu não me lembro da frase. Era aquele menino era um bicho. O menino era um bicho. Ele estava comparando o menino a um bicho. Sim, mas não havia o elemento comparativo. Não, então era metáfora. Se ele dissesse aquele menino era como um bicho, seria comparação. Havendo o elemento comparativo, passa a ser comparação. Tá bom? No próximo bloco, nós continuamos a falar das figuras. Até já.